Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Eu vos saúdo com a preciosa paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Neste momento, eu quero vos trazer uma mensagem de cujo título A Dracma Perdida. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Lucas capítulo 15, versículos 8 e 9. O Senhor Jesus Cristo narrou essa maravilhosa parábola referente a essa mulher que perdeu uma dracma do seu diadema. A palavra dracma significa a antiga moeda da Grécia, e as mulheres orientais casadas usavam diademas como sinal de que eram comprometidas. E cada dracma do diadema dessa mulher representava uma de suas virtudes para com seu esposo, e cuja dracma que havia perdido representava a sua fidelidade matrimonial. O seu esposo estava para chegar de viagem a qualquer momento, e se a encontrasse sem a dracma, teria tido-a por infiel, e com certeza seria o fim do seu casamento. E como ela o amava muitíssimo, não queria ser encontrada em falta. Foi no entardecer que deu falta daquela preciosíssima dracma, e assim que deu falta daquele bem de altíssimo valor, acendeu uma candeia, tirou quem sabe os tapetes e os móveis dos lugares, pegou a vassoura, varreu a casa, buscando-a diligentemente até encontrá-la. Essa mulher pode ser um tipo da única e verdadeira igreja noiva do Senhor Jesus, a qual teve a sua gestação e o seu nascimento pela palavra que ouviu do Pai, na forma de Jeová do Antigo Testamento e de Jesus do Novo. Você viu? Jeová e Jesus Cristo é a mesma pessoa da divindade, simplesmente mudando de forma a todo tempo no desenrolar do seu projeto. A igreja primitiva foi fundada no dia de Pentecostes, aproximadamente há 2000 anos, tempo no qual Jeová cumpriu a sua promessa ao derramar de si mesmo sobre o seu povo. O próprio Jesus, na forma de Filho de Deus, Logos, Espírito de verdade, o Consolador, veio morar nos corações dos verdadeiros crentes da palavra, no início da dispensação do Filho de Deus. Você viu? O próprio Jesus que disse: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Saiu da terra através do sofrimento e morte, mas ressuscitou de dentre os mortos no terceiro dia. Venceu a morte e o inferno, voltou no dia de Pentecostes e repartiu a si mesmo a sua igreja. Em palavras mais claras, o mesmo anjo do Senhor que guiou os filhos de Israel em direção à terra prometida, na forma, ou seja, teofania, de coluna de nuvem durante o dia e de coluna de fogo durante a noite, foi repartida entre quase 120 pessoas no cenáculo. Jesus a ordenou que fosse por todo o mundo e a revestiu de poder. Ela, entretanto, não queria cumprir o propósito para o qual foi designada. Por causa disto, Deus permitiu a morte de Estevão e Tiago,
seguida de grande perseguição, a igreja a qual saiu dispersa pelas terras da Judéia, Samaria, exceto os apóstolos. Esta igreja é tipificada a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria. Jesus a escolheu e nomeou para dar fruto. À semelhança da mulher, antes de perder uma de suas dracmas, ela tinha todas as virtudes espirituais, ou seja, dracmas, e as reflexões diante das pessoas como o sal da terra e a luz do mundo. Ao sair dispersas sobre a terra, gerava filhos e filhas semelhantes a si mesma, porque cada espécie produz conforme a sua espécie. E assim, deste modo, ela chegou a Roma, etc. E isto aconteceu semelhantemente a pássaros que comeram sementes de mostardas e, ao voarem, defecam sementes sobre a terra, as quais germinam, nascem e crescem. Eis aí então lindos pés de mostarda. A partícula da igreja que estava em Roma foi fundada e estabelecida pelos casais Áquila, Priscila, Andrônico e Júnia, a qual produziu muitos frutos, porque a vida literal de Jesus Cristo estava nela. Ela era totalmente edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Nela não tinha nenhum credo, dogma, nem livro de catecismo, nem imagens de santos, etc. Mas somente tinha a original palavra de Deus. Ela só batizava nas águas após o arrependimento e no nome de Jesus Cristo. Visto que era assim, digam-me de onde surgiu o batismo de crianças por aspersão e nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. Uma coisa lhes asseguro, não foi de Deus. O que Paulo previu aconteceu. O apóstolo Paulo preveu o decaimento da igreja antecipadamente. O que ele viu e temeu aconteceu, porque os judeus foram expulsos de Roma pelo imperador Cláudio. E como disse o sétimo anjo de Apocalipse capítulo 10 e versículo 7, em sua literatura, a era de Pérgamo, pode ser que os pastores daquela pequena igreja, ou seja, grupo, eram judeus, e após serem banidos de Roma, a espinha dorsal daquele pequeno grupo foi quebrada. E por um período, o rebanho ficou só, e tornou-se presa fácil a lobos cruéis que não perdoaram o rebanho. E com o espírito do anticristo à solta e a ausência da palavra escrita naqueles dias, não demorou muito para aquele grupo parcialmente apostatar-se da palavra original, universal, apostólica, a verdade, e introduzir cerimônias pagãs sob títulos cristãos, etc., até ter dentro de si esta avalanche de doutrinas, dogmas e credos, etc., que viu-se no grupo que caiu da palavra nos séculos passados e hoje ainda é visível. O período do banimento durou 13 anos, e depois disto os fundadores do grupo da primeira igreja original cristã, que estava em Roma, tentaram convencer o grupo caído para que voltasse à fé original, mas foi quase que em vão, porque só alguns voltaram, e com esses poucos formou-se o segundo grupo da igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo em Roma. As pessoas que caíram da palavra original em Roma tornou-se a igreja natural e carnal, e na proporção que foi dando espaço a Satanás entre si, perdeu todas as dracmas, ou seja, valores espirituais, convertendo-se na igreja do anticristo. Todavia, disse Deus: sai dela, povo meu,
para que não seja participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. A igreja do Senhor Jesus Cristo caiu em Roma cerca de 300 anos depois da morte do último apóstolo. Ela acatou o conselho do imperador Constantino e abriu as portas ao paganismo, credos, dogmas, tradições, etc. Depois de sua queda, o grupo caído, a falsa vinha, se organizou e denominou-se Igreja Católica Romana. Ela foi reprovada pela minoria por se tornar pagã em sua adoração. Não obstante, ela não desistiu de seu título e de seu mau caminho, mas permaneceu e ainda permanece a primeira igreja de Roma, a qual caiu da graça para a desgraça. Ela cresceu muitíssimo, embora não pareça, mas ela é quase que o mundo chamando a si mesma de Igreja de Jesus Cristo. Mas que lástima, ela está redondamente enganada, e a maioria dos que nela estão só descobrirão isto na frustração jamais esperada por religiosos no juízo final. Prezado ouvinte, eu não estou contra você, mas contra um sistema denominacional e organizacional que leva as pessoas à morte espiritual. Em janeiro de 1965, após um arcebispo católico ter ouvido o sétimo anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7, pregar a mensagem intitulada Dores de Parto, ele disse a seguinte frase: há uma só coisa que tem que suceder depois dessa mensagem que temos ouvido: ou a igreja tem que sair do enredo em que se encontra, ou nós temos que sair do enredo em que se encontra a igreja. Uma das duas coisas. Você viu? O arcebispo viu o que muitas pessoas não veem desde Caim. Não obstante, de nada adianta ver o enredo religioso do diabo em que se encontra a igreja, a grande prostituta e suas filhas, se não achar a maneira provida por Deus para sair dele e sair. Como aconselhou Deus dizendo: sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados e não incorra das suas pragas. Abel não somente viu um enredo em que seus pais se meteram, mas também se arraigou a maneira provida por Deus no momento e por fé, revelação, ofereceu a Deus melhor sacrifício do que Caim. Abel teve conhecimento de que o pecado que sua mãe cometeu não foi o fato de comer uma maçã ou uma fruta, mas Caim, como filho do maligno, acreditou na mentira de seu pai e por isso ofereceu a Deus frutos da terra, e Deus reprovou a sua oferta. Numa ocasião li numa placa a seguinte frase: a mentira tem pernas curtas, mas vai longe. Você viu? A falsa vinha cresceu muitíssimo e desde então tem carregado em seu seio este alude de credos, dogmas e doutrinas que vieram das profundezas do inferno e que são mentiras de Satanás, as quais ela e suas filhas têm arrastado nesses longos séculos. E como disse o sétimo anjo de Apocalipse, capítulo 10 e versículo 7, em sua literatura, não te estribes no teu próprio entendimento, que quando alguém ouve uma mentira repetidas vezes, aquilo se torna numa verdade para esta pessoa. Porventura não é isto que aconteceu e está acontecendo com a maioria das pessoas no mundo? Elas estão arraigadas a substitutos, a mentiras, a tal grau que quando a verdade lhes é apresentada, passa-lhes por alto ou é rejeitada friamente. Mas vejam, a falsa vinha que cresceu de maneira assustadora
sufocou no decorrer das eras a verdadeira e, à semelhança de Caim, perseguiu e matou nas arenas de diversas maneiras cristãos e protestantes, cuidando que estava fazendo um serviço para Deus. O historiador Smucker disse no livro denominado A Gloriosa Reforma que desde o tempo de Santo Agostinho de Hipona até o ano de 1850, a Igreja Católica assassinou 68 milhões de protestantes pelo fato de discordarem dela. Tem razão de João vê-la embriagada de sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. Que Deus vos abençoe. Amém.